Hoje eu sinto falta dele, sim. Ele foi meu herói, ele foi um exemplo de um homem digno, né? Ele ensinou muita coisa pra gente. E assim, a mensagem que eu tenho para deixar para ele é que eu amo demais ele. Eu sei que eu não tenho mais ele aqui, mas ele vai continuar vivo dentro de mim. O meu pai, ele sempre foi muito assim, de sempre estar junto, de proteger. Então, assim, desde pequeno a gente pensava em ter alguma coisa, ele se virava para dar. E assim, depois que a gente cresceu, ele sempre foi de dar assistência, assim, sabe? A gente às vezes ligava para ele, ó, pai, a Heloísa passou mal, preciso que você vá comigo no hospital ou algo assim. Ele largava o que ele estava fazendo, se ele estivesse comendo, se ele estivesse trabalhando, o que ele estivesse fazendo. Ele largava para vir dar assistência para a gente, para ajudar. Então, assim, vivia indo lá em casa levar as coisas, cartinha dessas LOL, dessas coisas para minha filha. Passava, às vezes, de noite na frente da minha casa para ver se estava tudo bem. Eu sinto muita falta dele, porque a gente, assim, sempre tinha ele para tudo. E depois que ele se foi, a gente teve que aprender a caminhar com as próprias pernas. Então, no começo foi difícil, né? Mas, assim, a gente vive, assim, o legado que ele deixou, que é muito amor, muita união, né? Ajudar os outros sempre que for possível. E, assim, a gente vai vivendo, porque a gente sabe que ele tá num lugar melhor, né? Que Deus quis assim. Mas a gente sente muita falta dele. O conselho que ele sempre me dava, né, e falava era assim: ajude o máximo que você puder as pessoas, independente de você conhecer ou não, né? Porque meu pai era assim, ele tirava dele para dar para os outros, para ver o bem dos outros, para ver a felicidade dos outros, né? Então, um dos conselhos que ele me dava era isso, né? Ajude ao próximo. Então, assim, é uma coisa que me marcou e eu sempre, o que eu posso fazer, tanto pelas minhas irmãs, pela minha mãe, eu sempre faço pela minha avó, pelos meus tios, o que tiver ao meu alcance eu faço, porque eu sempre lembro dele. E uma das coisas que me marcou bastante também é referente à minha irmã mais nova, a Amanda. Um pouco antes dele falecer, ele sempre falava para mim assim, olha, cuide dos meus polacos, que eram os netos, né? E não deixe faltar nada para eles e nem para o meu chuchu, que o chuchu era a minha irmã mais nova. Então, assim, tudo que a minha irmã me pede, tanto a Amanda, né, quanto a outra, a Fernanda, eu tento fazer tudo, porque vem ele na minha mente, o que ele falava para mim, não deixe faltar nada para elas, né? Que a Amanda, como era a mais nova, ele sempre fez de tudo. Então, tudo que ela pede para mim, eu faço o possível para dar, para ajudar, para, né, fazer, porque vem ele na minha mente falando, né? Eu já penso no que ele fala para mim, ajude, não deixe faltar nada. Então é um dos conselhos que eu levo para a vida, ajudar as pessoas e não deixar faltar nada. E o meu pai nunca foi de deixar a gente dormir na casa dos outros ou fazer trabalho da escola na casa dos outros, então a gente ficava muito bravo. Eu era uma assim que eu tinha, só que eu guardava para mim, porque eu ficava pensando, tá, mas por que que eu não posso? Né? Mas ele não deixava, ele falava, filho meu não fica na casa dos outros, fica em casa. E hoje eu já vejo e penso no que ele falava, porque hoje o mundo tá difícil a situação, né? A gente não conhece. Então é uma das frases que ele falava, filho meu não fica na casa de ninguém, fica em casa. Então é uma das frases que eu lembro que ele falava assim, sabe? A gente ficava bravo. Mas hoje eu sei o que que é isso, porque eu tenho uma filha, volta e meia ela fala, mãe, posso dormir na casa de fulano? Eu posso ir na casa de não sei. E eu também não deixo. Porque eu já lembro do que ele falava pra mim. Tudo que ele falava pra mim, tipo, de não deixar sair, de que nem agora a modinha, ai, vou no shopping, vou isso, vou aquilo, ele nunca deixou a gente sair pra nada. Trabalho de escola também, a gente não fazia na casa dos outros, tinha que ser feito em casa. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo porque eu tenho uma filha e ele falava pra mim, quando vocês tiverem filho, vocês vão entender o que eu tô falando. A gente ia praticamente todo final de semana pescar. Ia eu, meu marido, a minha filha e ele. É uma coisa que a gente fazia direto, assim, sabe? Então, era uma união, é uma coisa que eu lembro. Só que é uma coisa que eu não consigo fazer mais. A gente vai tudo, mas nem o meu marido consegue mais, porque não tem mais ele junto. Então, acabou aquela alegria de a gente fazer o que ele fazia, né? Porque ele gostava muito disso. É o que eu gostaria, assim, que se fosse para acontecer de novo, era isso. Ir pescar, um churrasco, né? Pra estar todo mundo junto. Ele era bem animado, assim, perto dele ninguém ficava triste, porque ele não gostava. Não gostava de tristeza, tanto é que quando ele faleceu foi muito difícil, a gente chorava direto. E teve uma vez que eu sonhei com ele e ele falou pra mim, eu tava sentada no colo dele, ele falou assim, filha, tá chorando por quê? Eu tô aqui.
Aí eu ficava pensando, mas, né? Aí ele me abraçou e falou, eu não quero mais que você chore. Porque ele nunca gostou de tristeza. Então, depois desse dia, desse sonho, eu não chorei mais. Eu consigo falar dele sem chorar. Que através de um sonho ele veio e falou, não chore, o pai tá aqui. Quem tem um pai ainda, né, ou familiares, né, eu acho que assim, tem que abraçar, dizer que ama, não ter vergonha, porque muitas vezes a pessoa fica acanhada com, né, vergonha de, né, falar, mas assim, eu acho que enquanto a gente tem que fazer tudo, até o impossível, né, então assim, um carinho, ligar, dizer, ah, pai, te amo, né, tô com saudade, tudo, né? Eu acho que a gente tem que dar o carinho enquanto tem, né? Tudo bem que brigas acontecem, mas assim, não ficar tempo sem se falar. Né? Aconteceu uma briga, não seja orgulhoso de não ir atrás, eu não vou porque foi meu pai que errou, eu não vou porque aconteceu tal coisa. Não, vai atrás, né? Conversa, se tiver que pedir desculpa mesmo não sendo culpado, eu acho que a gente tem que pedir, porque a gente tem que amar enquanto tem, porque depois que perde não adianta mais. Aí você vai pensar naquilo que você fez, vai chorar aquilo que você fez e a pessoa não vai estar mais aqui. Então o meu conselho é ame mais, perdoe mais e assim, visite mais, né? Vá visitar mais, saiam mais, tenham um momento de família juntos muito mais, que eu acho que é o que vale. Eu hoje sinto falta disso. Eu sempre penso, eu podia ter feito muito mais pelo meu pai, não fiz, mas agora eu não adianta mais, né? Então esse é o meu conselho. As homenagens, assim, quando tem, que nem chega perto dessas datas, eu sempre fico olhando no Instagram para ver se tem alguma coisa, porque eu me sinto bem fazendo, né? Parece que eu tô fazendo assim, o que eu não fiz para ele em vida, parece que para mim é bom fazer agora. Parece que ele vai ficar feliz assim, sabe? Então, as minhas irmãs, elas não se sentem bem fazendo isso, mas eu me sinto, é uma forma de carinho, né, para ele assim. Então, eu faço qualquer homenagem que tem, né, que dá para fazer, eu faço e vou continuar fazendo porque eu acho que meu pai merece, né? E assim, vou estar pronta para tudo que tiver que fazer, eu vou estar ali fazendo. A gente assim só tem que falar bem do cemitério vertical, porque assim, desde o momento que a gente precisou, a gente teve apoio em tudo. E assim, e tudo rápido. Desde o começo de fazer as papeladas, situações, de quando veio aqui para definir, né, horário, essas coisas, a gente teve total apoio, né? E sempre estavam ali, né, perguntando se a gente precisava de alguma coisa, né? Sempre estavam ali vendo, né, se tinha necessidade de alguma coisa. Então, assim, que nem eu falo, o cemitério vertical, para mim, é o melhor que tem. Inclusive, que nem eu falei, o dia que eu fiz o plano, eu falei, se não for no vertical, eu não faço em lugar nenhum. Porque além de ser um cemitério, você entra aqui, parece que você está num hotel. O atendimento excelente. A gente veio, eles estavam ali com a gente, ajudaram a decidir alguma coisa, né? Ó, esse aqui é melhor, esse aqui, né? Ajudaram em tudo. Eu não, ó, maravilha.